remember as a boy, Eu me lembro, sendo um menino, once we had an old horse uma vez nós tínhamos um velho cavalo, that he used to jump the fences all the time. o qual costumava saltar as cercas todo o tempo. Now, I guess many of you men at my age would know, E eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, back in the horse days, buggy days, teriam conhecimento lá dos dias do cavalo, dias da charrete. I've come a many times right down this street here, Eu vinha muitas vezes diretamente esta rua abaixo aqui, driving a horse and buggy myself. conduzindo um cavalo e charrete, eu mesmo. I'm 45. Eu tenho 45 anos. This old horse would put a yoke on Este velho cavalo, nós colocávamos uma canga em seu pescoço, his neck like you would a cow, como se faria com uma vaca, keep him from jumping the fence. para impedi-lo de pular a cerca. And he'd jump anyhow. E ele mesmo assim pulava. And he would hang that yoke and turn him around and so forth. E ele girava essa canga e se virava ao contrário, e assim por diante. He'd get over the fence. Ele passava por cima da cerca. I wondered what was attracting that old fella. Eu me perguntava o que estava atraindo esse velho sujeito. And there's a big sinkhole down there. E havia um grande sumidouro ali embaixo. Now he was standing in alfalfa, high. Agora ele estava em alfafa alta, porém ele queria... But he wanted some blades of orchard grass in a sinkhole. Havia algumas folhas de grama usada para pastagem em um sumidouro, And he jumped that fence e ele pulou aquela cerca and got in that sinkhole where all these wire and glass e entrou naquele sumidouro onde havia todos estes arames e vidros. where is our dump. Bem, ele estava em nosso depósito de lixo And get in there to get a few mouthfuls of that orchard grass. e entrou ali para conseguir um bocado daquela grama usada para pastagem. And we had to get some more horses and pull him out of that sinkhole. E tivemos de conseguir mais alguns cavalos para o tirarmos daquele sumidouro. When he got in there, he got hung up. Quando ele entrou ali, ele se enroscou. And when he stood out there, he was quivering and bleeding and E quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando. how he was just to get a mouthful or two E como ele estava apenas para apanhar um bocado ou outro of that orchard grass daquela grama usada para pastagem, when he was standing in alfalfa almost to his knees. quando ele estava em alfafa quase até os seus joelhos. I've often thought of that picture. Eu tenho frequentemente pensado nesse quadro. A way of a transgressor is hard. Um caminho de um transgressor é difícil. He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time. Ele apenas não ficou quieto onde ele estava comendo e aproveitando muito. But he had to jump the fence and Porém, ele teve que pular a cerca go get all bruised and cut up like e ficar todo ferido e cortado daquela maneira, that just to get a mouthful of grass of some other different kind. apenas para conseguir um bocado de grama de algum outro tipo diferente. Now that's just about the way people does that Agora, é mais ou menos assim que as pessoas fazem, jumps the fence of God's pasture. que pulam a cerca da pastagem de Deus. Don't you believe that? Vocês não creem nisso? Gets out, go out today, come in Sai hoje, entra, in church having a wonderful time, then está na igreja tendo um maravilhoso tempo. tomorrow sell out for something like that. Logo amanhã se vende por algo assim. It makes it very hard. Isso fica muito difícil. Ahab was more or less that type of a person. Acabe era mais ou menos esse tipo de pessoa. Every way the wind blowed, De toda maneira que o vento soprava, Ahab had his sail set. Acabe tinha a sua vela içada, It was on this side or that side. fosse deste lado ou daquele lado. His marriage got him all messed up. Seu casamento o atrapalhou completamente With a little woman, which is a little princess, com uma mulherzinha, a qual era uma princesinha, the king's daughter, a Jezebel. filha de um rei, uma Jezabel, Very pretty to look at, very beautiful woman. muito bonita de aparência, mulher muito bonita. But in her heart she was wicked, Porém, em seu coração, ela era perversa. and she was an idolater. E ela era uma idólatra. And she caused all Israel. E ela fez com que todo Israel... Now, how I would like to border there just for a few minutes. Agora, como eu gostaria de tocar nisso apenas por alguns minutos. She wasn't getting into the core of this on motherhood. See, there. Nós ficarmos e entrar no âmago disso sobre maternidade.
veja ali. And when a man starts to get married, the E quando um homem parte para se casar, type of a girl, woman that o tipo de moça, mulher que ele it's more than just look at beauty. é mais do que apenas olhar na beleza. You've got to get somebody Você tem que ter alguém, both soul and body joined together. tanto alma como corpo, unidos. Somebody that's really going to be your friend and pal. Alguém que verdadeiramente vai ser sua amiga e companheira, That'll stick with you through thick and thin. que perseverará com você em qualquer ocasião. Now, but Ahab, he just fell for her because she was prettiest. Agora, porém, Acabe, ele apenas se namorou dela porque ela era bonita. Suppose and marry her. Eu suponho, e se casou. Could be nothing else about her Não poderia ser nada mais com ela, because of wicked as she was. por causa de tão perversa que ela era. And she come over there E ela foi ali, and, of course, being wrapped up with her like that and love e então, naturalmente, estando envolvido com ela assim, e a amava. her, why he caused all Israel to sin Ora, ele fez com que todo Israel pecasse, and to go against God fosse contra Deus, and to tear down the altars of God, e destruíssem os altares de Deus. build up the altars of Baal. Edificaram os altares de Baalim, And they had Baal worship all through Israel at the time. e tiveram a adoração de Baal através de todo Israel naquele tempo. Now, his wife had caused Agora, ele tinha sua esposa righteous Naboth. e havia feito com que o justo Nabote, Many of you has read of him. muitos de vocês leram sobre ele, How he took his garden by deceit, como ele tomou o seu jardim através de engano, swore a lie, and had false witnesses against him, e jurou uma mentira, e houve falsa testemunha contra ele, because she wanted to do something for her husband, porque ela queria fazer algo pelo seu marido, and killed a righteous man e matou um homem justo in order to get a garden to join close to the palace land. com o fim de conseguir um jardim que ficava perto da terra do palácio. All this God was looking down. Tudo isto Deus estava olhando. So the prophet Elijah, which was a great, Deste modo, o profeta Elias, o qual era um grande, mighty servant of the Lord, poderoso servo do Senhor, prophesied and told Jezebel what would happen to her. profetizou e disse a Jezabel o que aconteceria com ela. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood. E ele disse a Acabe que os cães lamberiam o seu próprio sangue. Now, when God has said anything, Agora, quando Deus tem dito qualquer coisa, of course, them days, naturalmente, naqueles dias, the direct word of the Lord came through the prophet. a palavra direta do Senhor vinha através do profeta. God in sundry times and divers manners Deus, em tempos diversos e em diversas maneiras, spoke to the fathers through the prophets. falou aos pais através dos profetas. In this last day, Neste último dia, through his son Christ Jesus. através do seu Filho, Cristo Jesus. So this is the word. Amen. Deste modo, esta é a palavra. And if anything's contrary to that, E se qualquer coisa é contrária a isso, leave it alone. See? não se envolva com ela. Está vendo? Now, secondarily, he Agora, secundariamente, speaks today through the prophet, the seer, and so forth. ele fala hoje através do profeta, o vidente, e assim por diante. But first is this, the word. Amen. Porém, primeiro, é isto, a palavra. And Ahab had done this wickedness, E Acabe havia feito esta iniquidade, and he went on, God blessing the people for many years, e ele seguiu adiante. Deus havia abençoado o povo por muitos anos, and finally, Jehoshaphat was king over Judah, e finalmente Jeosafá era rei sobre Judá, while Ahab was king over Israel. enquanto Acabe era rei sobre Israel. And then Jehoshaphat was a righteous man. E então, Jeosafá era um homem justo. He was the son of Asa. Ele era o filho de Asa. Asa was a righteous man. Asa era um homem justo. And he tore down all the altars of idols, E ele destruiu todos os altares dos ídolos. built up the altars of Jehovah. Edificou os altares de Jeová. And they having a revival, as it was up in Judah. E eles a terem um
um reavivamento, por assim dizer, em Judá. And then, after a while, Jehoshaphat, E então, depois de um tempo, Jeosafá, ou Ahab brother, sent up, Acabe, melhor dizendo, mandou ir, and he found out another piece of land in Syria e ele encontrou um outro pedaço de terra na Síria, that he thought belonged to him, que ele pensou que pertencesse a ele, but he thought he'd go get. que ele pensou em conquistar. So he asked this Jehoshaphat Assim que ele perguntou a este Jeosafá if he would come and make an alliance with him. se ele queria vir fazer uma aliança com ele. And of course, there is a great danger now. See? E naturalmente, há um grande perigo agora, veja. When they've seen this great king, Ahab, down there, Quando eles viram este grande rei Acabe ali, and you've seen this great one up here, Jehoshaphat, e eles viram este grande rei aqui, Jeosafá, one of them a lukewarm, the other a spirit-filled man. um deles um morno, o outro um homem cheio do Espírito. Watch how you make your alliance. Observe como você faz a sua aliança. Watch what you're doing. Observe o que você está fazendo. How you yoke yourself up with unbelievers. Como você se une com os incrédulos. Keep yourself clean, especially in the day that we're living. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. I believe, church, without a shadow of doubt, Eu creio, igreja, sem nenhuma sombra de dúvida, this is burned on my heart. isto tem queimado em meu coração. That's the reason I'm looking for these 5 nights soon. Essa é a razão que eu estou esperando essas 5 noites logo. To once more, before it happens, Para uma vez mais, antes que isto aconteça, give this church a third combing through the Bible. darmos a esta igreja uma pesquisa completa através da Bíblia. We're living in the shadows of the time. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. It could happen any time. Isto poderia acontecer a qualquer tempo. When we see the times come for things to take place, Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, the very wickedness of the enemy, the very powers. a própria perversidade do inimigo, os próprios poderes, We look at these snowstorms and everything happening. nós olhamos para estas tempestades de neve e tudo mais acontecendo, All these pestilence, todas estas pestilências, all different things. todas as diversas coisas. That's all caused by these interruptions Isso é tudo causado por estas interrupções, of firing these bombs and things. ao disparar estas bombas e coisas assim. You're getting things all mixed up here, Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui. and they're messing around in God's big laboratory E eles estão molestando o grande laboratório de Deus to fulfill His word. para cumprir a sua palavra. It's going to happen. Vai acontecer. So the man of sin rising up, power so deceitful. Deste modo, o homem do pecado se levantando, poder tão enganoso. My, Que coisa! I heard a minister this morning, Eu ouvi o ministro esta manhã, a spirit-filled man, um homem cheio do Espírito, taking the mark of the beast and tomando a marca da besta saying that the Antichrist was Russia. e dizendo que o anticristo era a Rússia. What an error. Que erro! Aham. Russia has nothing to do with it. A Rússia não tem nada a ver com isto. No, sir. Não, senhor. That's scripturally. Isso é bíblico. Now, but notice in this great time that we're living, Agora, porém, note neste grande tempo que nós estamos vivendo, a warning. uma advertência. Now, this Jehoshaphat, Agora, este Jeosafá, feeling kind of good se sentindo de certo modo bem, because the great king of Israel said, porque o grande rei de Israel disse, come visit me. venha visitar-me. And he went down there and they took oxen, sheep and so forth. E ele foi ali. E eles levaram bois e ovelhas, e assim por diante, Done sacrifice fizeram sacrifício all the time in Ahab's heart. todo o tempo ali dentro do coração de Acabe. Down there, he was a deceiver Ele era um enganador, because he was not worshiping that porque ele não estava adorando isso, or offering those sheep and things ou ofertando aquelas ovelhas e coisas with a true heart, com um coração sincero. because
After all, he leaned more to his wife's religion. Porque, afinal de contas, ele se inclinava mais para a religião de sua esposa. And notice, just as Ahab married Jezebel. E note, exatamente como Acabe se casou com Jezabel During the time of that great dark age of Israel, durante o tempo da grande era negra de Israel, he brought idolatry into Israel. ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, A very type of today, um verdadeiro tipo de hoje, just in the dark age, exatamente na era negra, when we come out through the early apostles, quando nós saímos através dos apóstolos primitivos, second round, third round, over into the dark age, segundo ciclo, terceiro ciclo, até entrar na era negra, to 1500 years, os 1500 anos. just as Ahab married Jezebel Exatamente como Acabe se casou com Jezabel and brought idolatry into Israel, e trouxe idolatria para dentro de Israel. so did the Holy Ghost Church marry into isms Assim a Igreja do Espírito Santo se casou com ismos and brought idolatry back. e trouxe a idolatria de volta. And today it's a form of Christianity. E hoje é uma forma de cristianismo. See, just very dark. Está vendo? Veja, tão escuro. And now it's moved on down. E agora tem se movido até embaixo. Each day, each church age moves down to A cada dia, cada era da igreja se move para baixo, that same thing, to the great climax. até essa mesma coisa ao grande clímax. The lukewarm condition comes. E a condição morna vem. Lukewarm. Laodicean church age. Era morna da igreja de Laodiceia. Oh, what a horrible hour that we're living in. Oh, que hora horrível em que nós estamos vivendo. Listen, Ouça, I want to confess right here before I go any farther. eu desejo confessar bem aqui antes que eu siga mais adiante. I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again. Eu sou um pregador antiquado que ansia ver os antigos dias novamente. I've seen so much of this impersonation, Eu tenho visto tanto desta personificação, Hollywood glamorizing the gospel. Hollywood fascinando o evangelho, I'm so sick and tired of it. ao ponto que eu fico saturado disto. Yes, sir, I want to see the old-fashioned. Sim, senhor, eu desejo ver a antiga moda. I'm afraid we're making Christianity too pretty for people. Eu tenho receio que nós estamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Danger line. Linha de perigo. Now, Jehoshaphat comes down and thinks, Agora, Jeosafá vem, pensa, oh, well, this great king of Israel, I'll just, oh, bem, esse grande rei de Israel, eu apenas, it'll be all right. oh, estará tudo bem. And right in the midst of all this big glamour, É bem no meio de toda esta fascinação, what did he do? o que ele fez? He made an alliance to go up and to fight the enemy Ele fez uma aliança para ir e lutar contra o inimigo, on common grounds because they said, com o mesmo interesse, porque eles disseram, we are both the same people, nós somos ambos o mesmo povo. but they wasn't. Porém, eles não eram. One was a spirit-filled group, Um era o grupo cheio do Espírito, the other was a lukewarm group. o outro era um grupo morno. They're not the same people. Eles não são o mesmo povo. No, sir. Não, senhor. Darkness can't have fellowship of light. As trevas não podem ter companheirismo com a luz. The night cannot exist in the presence of the sunlight. Amen. A noite não pode existir na presença da luz do sol. And the most treacherous time there is between the times. E a hora mais traiçoeira que há está entre os tempos. Just when the suns are going down or rising up. Exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, It's the most treacherous time there is. é a hora mais traiçoeira que há. There's not enough vision to see clearly. Your Não há suficiente visão para ver claramente. lights on your automobile won't show good and clear. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem e claro. It's better either be dark or light. É melhor ser trevas ou luz. Jesus said, be hot or cold. No lukewarm. Jesus disse, sejais quentes ou frios, não mornos. Just that's the danger line. Exato, essa é a linha de perigo. And now Jehoshaphat, when he come down, E então Jeosafá, quando ele veio,
Then this great alliance was made, Então esta grande aliança foi feita, which did not please God. a qual não agradou a Deus. And notice, just in the time of his, E note, exatamente no tempo do seu all the excitement now, todo o alvoroço agora, I have got favor with this king, and eu consegui favor com este rei. or I have fellowship with this neighbor. E eu tenho companheirismo com este vizinho. See, be careful that church. Veja, seja cuidadosa nisso, igreja. See, Está vendo? that's what causes all the trouble around this tabernacle here, Isso é o que causa todo o problema em volta deste tabernáculo aqui, and around others. See, e envolvendo outros. Está vendo? be careful that what you're mixing up with. See, Tenha cuidado com o que você está se relacionando. Está vendo? come right out and either be for Christ or be against him. See? Saia rapidamente, e ou seja por Cristo, ou seja contra ele. Está vendo? Now, this fellow made the alliance. Agora, este sujeito fez a aliança, And he thought he had done something great. e ele pensou que ele havia feito algo ótimo. Yet, when he said, Todavia, quando ele disse, isn't there now, before we can go up, não há agora, antes que nós possamos ir, we should consult the Lord about this. nós deveríamos consultar o Senhor sobre isto. Now, Jehoshaphat had enough religion left in him, and his Agora, Jeosafá tinha suficiente religião de resto dentro dele, mistake that he went down there to this king, em seu engano, que ele tinha ido ali até este rei. but he had enough religion left in him to think, Porém, ele tinha suficiente religião de resto nele para pensar, well, we ought to at least consult the Lord. bem, nós deveríamos pelo menos consultar ao Senhor. Now, Ahab is going right on out without saying a word. Agora, Acabe estava continuando bem em frente, sem dizer nenhuma palavra. Just his own mechanical, physical, human way of doing things. Apenas sua própria maneira humana física, mecânica de fazer as coisas. I just wonder right here, church, if Eu simplesmente me pergunto exatamente quanto a esse particular, igreja. there hasn't been a lot of times we've made mistakes. Se isso não tem sido muitas vezes que nós temos cometido enganos, Figured out and say, well, it ought to be this way. examinando e dizer, bem, deveria ser desta maneira. And we've said it like that. E nós estabelecemos isso assim. I think that's where a whole lot of the American evangelism is today. Eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. That we have set it in a form of Que nós o temos estabelecido em uma forma I'd say Hollywood evangelism. eu diria, evangelismo de Hollywood. Whole lot about glamour. Muito sobre fascinação. We notice the evangelist comes to the platform today, Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje, and my, is all puffed out and tells a whole lot of e que coisa, ele está todo inchado, jokes before he starts the preaching and things like that. e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação e coisas assim, Carries on and acts like e se comporta de maneira repreensível, a clown in the pulpit. e atua como um palhaço no púlpito. When it comes time to make an altar call, Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, the people don't even see any sincerity in as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade make an altar call by. para, através dela, fazer um apelo ao altar. That's right. Isso é correto. That's the reason the world's got in the lukewarm condition today that it's in. Essa é a razão que o mundo tem entrado em condição morna hoje, na qual está. I wonder today, Eu tenho minhas dúvidas hoje. the church, we tried to send our boys to school A igreja, nós temos tentado enviar os nossos rapazes para a escola to learn psychology para aprender psicologia and so forth like that, e assim por diante dessa maneira, to know how to put over a program, para saber como levar a cabo um programa, to get in the pulpit, to arrange para chegar no púlpito e arranjar the message is so enticing a mensagem seja tão atraente that it'll catch the people and catch their attention. que ela apanhe as pessoas e atrai a atenção deles. And many of great psychologists go out as teachers like that E muitos grandes psicólogos saem como professores assim, and dramatize and put on a whole lot of something e dramatizam e simulam muita coisa,
And I just wonder when they... E apenas tenho minhas dúvidas quanto eles. We're always telling of the beauty and the attraction of the church. Nós estamos sempre lhes dizendo a beleza e a atração da igreja. But we fail to tell them, Porém, nós falhamos em lhes dizer: he that will follow me, let him deny himself, pick up his cross and follow me. aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty Eu me pergunto se nós não temos tornado a beleza da igreja linda demais for the fellow that comes in. para o sujeito que entra. For instance, the Baptist church today's got a slogan, Por exemplo, a Igreja Batista hoje tem um slogan: 1 million more in 44. mais 1 milhão em 44. Taking in members by the thousands Aceitando membros aos milhares and the tens of thousands, e as dezenas de milhares unconverted, inconversos. just people who walk in and join the church. Apenas pessoas que entram e se unem à igreja. And it's an endearment to the church of Jesus Christ E isto é um endividamento para a igreja de Jesus Cristo to take such members in. em aceitar tais membros. They still drink, they still smoke, Eles ainda bebem, eles ainda fumam, they still gamble, they still lie. eles ainda jogam, eles ainda mentem. They come to the church expecting to be entertained Eles vêm à igreja esperando ser entretidos by a bunch of Hollywood evangelists that gets up, por um grupo de evangelistas de Hollywood que se levantam, put on a lot of glamour, simulam muita fascinação a lot of big instruments setting up down on the platform. e muitos grandes instrumentos colocados de um lado para o outro da plataforma, And they ought to have an old-fashioned God for crying out, altar call down. quando deveriam ter um apelo antiquado ao altar, clamando primeiro por Deus ali, Where men and women don't come to onde homens e mulheres não viessem fascinar glamorize or to run up and ou correr e atuar como um palhaço, act a clown, but to get out the altar porém que se ajoelhassem no altar e and realize that the death of Jesus Christ there compreendessem aquela morte de Jesus Cristo ali, had died for them, that they're getting back sincere with God again. que morreu por eles, que eles estão voltando a ser sinceros com Deus novamente. I wonder if we're not living in that kind of a time. Eu me pergunto se nós não estamos vivendo nesse tipo de tempo. When we take great evangelists, Quando nós tomamos grandes evangelistas, like many that's crossing the lands today, como muitos que estão cruzando as terras hoje, a great known evangelist who studies psychology evangelistas de grande renome que estudaram psicologia and attract the people to the church. e atraem as pessoas para a igreja. But after you once get them into the church, Porém, depois que uma vez as tem na igreja, then what you going to do to them? então o que você vai fazer para elas? What are they going to happen after they get into the church? O que lhes vai acontecer depois que elas entrarem na igreja? Just join the church and Apenas se unem à igreja go back with the same e voltam com o mesmo pecado sin and the same desire that they come into the church e com o mesmo desejo com o qual elas entraram na igreja. with. They go back the same way. Elas voltam da mesma maneira. And that's the reason today the world looks on and says, E essa é a razão hoje que o mundo olha e diz: well, if that man got religion, if this person got religion, bem, se esse homem tem religião, se esta pessoa tem religião, I'm afraid we've made it too easy. eu tenho receio que nós tornamos isso muito fácil. I think joy, certainly, Eu penso que gozo, certamente. I believe that all joy lays in Jesus Christ. Eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. That's right. Isso é correto. I believe it's joyful and happy. Eu creio que é prazeroso e alegre. But remember, brother, Porém, lembre-se, irmão, it's a way of agony and suffering in the cross. é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. You must realize that too. Você deve compreender isso também. That's right. Isso é correto.